E aí, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma viagem geográfica. Hoje nós vamos falar de um assunto que tem a ver com você, com a sua vida, aí no seu lugar. Na verdade, é uma pergunta difícil de responder, porque a geografia está em todo lugar, né? Mas nós vamos falar sobre os setores da economia. E esse setor que você está aí, no seu lugar, você é o nosso aluno do campo. Você está no setor primário da economia, ok? Bem, pode ter aí alguma situação diferenciada, mas, no geral, são todos do setor primário da economia, o campo. Beleza? Vamos lá no quadro? Vamos lá! Bem-vindos à Teleaula 10.1. Eu, professor Jorge, convido vocês para mais uma viagem geográfica. Hoje nós veremos os setores da atividade econômica. Hoje nós veremos sobre o setor primário. Nós veremos sobre o setor secundário da economia, o terciário e o terceiro setor, ok? Vamos lá, setor primário. Antes de começar, a gente quer que você adquira uma habilidade. Hoje a gente quer que você consiga analisar diferentes processos de produção ou circulação de riqueza e suas implicações socioespaciais, ok? Olha só, processo de produção ou circulação de riqueza. Estamos falando de economia, ok? Capitalismo. Vamos lá. Setores da atividade econômica. As transformações recentes na economia, apoiadas no desenvolvimento tecnológico, tiveram impacto no modo de vida das pessoas, nas atividades econômicas e, consequentemente, no mercado de trabalho cada vez mais seletivo. Professor, como assim? O mercado de trabalho cada vez mais seletivo, professor? Pois é. Então, essa transformação no mundo do trabalho trouxe isso, esse desenvolvimento tecnológico, ok? Como assim um mercado mais seletivo? É como se fosse, imagine aí um funil, onde são colocados ali naquele funil, um exemplo, tá? Uma analogia, uma comparação. Você coloca nesse funil todo um monte de profissional, só que vai sair ali, ó, vai ser escolhido só quem é mais capacitado, só quem se preparou melhor, só quem tem a melhor qualificação, ok? E, obviamente, obviamente falando com você diretamente, querido aluno, vocês são muito jovens, então aquele que não tem ainda a experiência, eu sei como é difícil entrar no mercado de trabalho, passei por isso, todos nós passamos por isso. Mas aquele que tem um melhor preparo, no sentido de ter cursos, qualificação profissional, mais certificados de cursos, é um passo à frente de muitos outros candidatos, ok? Então, esse mercado está, assim, altamente competitivo. E isso eu estou falando aqui com você, em qualquer lugar de Rondônia que você estiver, entenda dessa forma. Você tem que ser altamente competitivo para ter o seu lugar ao sol, ok? E você se tornando esse profissional, essa pessoa que busca esse conhecimento, com certeza você vai estar, meu querido aluno da mediação tecnológica, você em qualquer lugar de Rondônia, você vai estar um passo à frente de muita gente. Beleza? Vamos lá no quadro. Professor, então eu vou começar a fazer curso online. Fechou, tá valendo isso aí também, ok? Vale a pena sim.
Se de um lado a adoção de novas tecnologias favoreceu um aumento da produtividade e da competitividade em todos os setores, de outro, afetou os trabalhadores com a diminuição de empregos e provocou transferência de muitos postos de trabalho do setor de produção para o de serviços. Olha só, então, as tecnologias, elas favorecem realmente o aumento da produtividade e da competitividade em todos os setores, inclusive os empresariais, ok? Mas ele afeta os trabalhadores, porque vai diminuir o emprego, ok? É aí que entra aquilo que eu acabei de falar para você. Você precisa se qualificar, você precisa fazer cursos, você tem que ser altamente competitivo nesse mercado, galera, ok? Palavras do professor Jorginho para você, que realmente você agarre essas palavras e veja isso como um mantra. Eu preciso me qualificar nesse mercado que eu quero entrar, ok? E aí, as atividades econômicas são tradicionalmente agrupadas em 3 setores, ok? Setor primário, setor secundário e setor terciário da economia, ok? Professor, o senhor falou que ia falar sobre a gente, professor, que tem a ver com o nosso lugar aqui onde a gente mora. Exatamente. É porque você está no setor primário da economia, ok? Este ramo de atividade produtiva está vinculado ao desenvolvimento de quê? Da agricultura. Professor, não é verdade, professor? Olha só, eu trabalho com agricultura. Fechou, então, olha aí, está falando sobre você. Agricultura, pecuária. Ah, professor, aqui na minha região a gente trabalha com gado. Fechou. É isso aí, você está no setor primário da economia. E ao extrativismo. Ah, professor, eu estou aqui numa área indígena, professor, a gente colhe frutos para vender, a gente faz biojoias. Beleza, exatamente, você está no setor primário da economia. Professor, aqui onde eu moro tem um rio, professor, a gente pesca para vender lá na feira. Fechou, você está no setor primário da economia, ok? Este setor, galera, que você trabalha, que nós estamos, principalmente nosso aluno da mediação tecnológica, esse setor produz matéria-prima para o abastecimento das indústrias, ok? Olha aí um exemplo do setor primário. O tomate não só vai para a feira para a gente comprar in natura, mas ele vai também para a indústria, para virar extrato de tomate, para virar ketchup, ok? Olha aqui um exemplo, uma mina, não é isso? Que vai também para a indústria, seja qual for o minério, pode ser minério de ferro, pode ser cobre, pode ser, enfim, vários tipos de minérios que vão também para o setor industrial, ok? E olha aí a vaquinha, que coisa linda, olha aí, que se identifica muito com a nossa região aqui de Rondônia, ok? Nossa Rondônia está muito ligada ao campo agropecuário, beleza? E também temos, além da agropecuária, nós temos grande produção, seja ela de soja, arroz, milho, feijão. Essa imagem retrata bem como a gente precisa se qualificar. O trabalhador do campo atualmente precisa se qualificar. Essa máquina precisa ser operada por alguém altamente qualificado, precisa fazer um curso para operar essa máquina, ok? Então, isso é um exemplo de qualificação no campo, ok? E outra, nessa imagem a gente também pode ver que é reduzida a mão de obra para uma extensa área produtiva. Não precisa mais de muitos trabalhadores para colher, fazer essa colheita, só um operando uma máquina. Professor, que interessante. Pois é, essa é a realidade que temos, ok?
ok? E o setor secundário, professor? Pois é, o setor secundário é a indústria, ok? Atua no sistema industrial, enquadrando a produção de máquinas e equipamentos, produção de bens de consumo, construção civil e geração de energia. Nesse caso, o setor em questão atua no processamento da produção do setor primário, além de promover a distribuição dos produtos em forma de atacado. Beleza, galera? Então, o setor secundário, ele é a indústria. Ele transforma aquela matéria-prima em produtos a serem vendidos. Ok? Olha aí um exemplo, uma indústria farmacêutica, por exemplo, onde vai pegar a matéria-prima, ok? Compostos de componentes ativos medicinais que vão transformar em medicamentos para cuidar da nossa saúde, ok? Existem indústrias farmacêuticas grandes no mundo inteiro e são várias e produzem esses tipos de medicamentos, ok? Então, eles estão no setor secundário. Professor, mas eu vou lá na farmácia. Não, a farmácia não é o setor secundário. Ela só vende, ok? Aqui um exemplo de uma metalúrgica produzindo algum tipo de... alguma ferramenta para outra indústria, por exemplo, ok? Então, estou dando agora um exemplo na área computacional, ok? Uma placa-mãe de computador. Isso aí é um nível tecnológico absurdo, tá, galera? Tecnologia de ponta, não é qualquer país que fabrica uma placa-mãe de computador. Essa parte aqui, ó, já que eu estou com essa imagem aqui, ó, eu vou falar para vocês, ó, que aqui que fica o processador, o cérebro do computador, ok? Aqui que fica o processador, ok? Então, não é em qualquer lugar que se produz uma placa-mãe de computador. Geralmente quem detém essa tecnologia dessa indústria de ponta, diga-se de passagem, são os países de primeiro mundo, ok? Chega aí comigo, meu diretor, chega aí, conversar aqui um pouco com o meu querido aluno. Eu coloquei aquela imagem da placa-mãe do computador para que nós tenhamos a ideia de que, para fabricar uma placa-mãe, ali tem diversos elementos químicos, ok? Diversos metais. Muitos deles saem de países em desenvolvimento ou país pobre, país de desenvolvimento como o Brasil. A gente vende toneladas, e aí eles só fazem uma placa-mãe daquela ali e nos vende por exemplo, R$500, um exemplo. Mas a tonelada saiu daqui, desse minério, de um dos minérios para fabricar uma placa dessa, saiu por R$70. Um exemplo, tá, pessoal? Grosseiro aqui, só para a gente entender. Só que uma tonelada, ela vai fazer quantas milhares de placa-mãe? Entendeu? Então, quanto mais se tem valor agregado a um produto, mais caro ele vai ser. Quanto mais tecnológico ele for, mais caro ele também vai ser. Ok? E geralmente quem detém essa tecnologia, geralmente são os países desenvolvidos. Ok? Vamos lá no quadro, meu diretor. Professor, agora eu estou entendendo, professor. Então, daqui sai muita matéria-prima para os países desenvolvidos produzirem na indústria deles e a gente só consumir. Perfeito. Agora vamos falar do setor terciário, galera? Vamos lá. Setor terciário da economia. Está diretamente ligado à prestação de serviços. Nesses estão professores, olha aí, eu estou aí, ó, beleza? Advogados, profissionais liberais em geral e o comércio em geral.
Ah, professor, na hora que o senhor falou lá dos medicamentos, então os medicamentos não é do setor secundário, é do terciário, sim, porque uma farmácia está no comércio, ok? É um comércio, a farmácia só vende o produto que é industrializado, que é feito na indústria, ok? Atualmente, a distribuição da população economicamente ativa nos setores da economia sofreu uma significativa mudança com o aumento do setor terciário. Beleza. Então, o setor terciário é esse setor em que a gente tem mais contato quando vem na cidade, quando você vai nas lojas, quando você vai comprar roupa, quando você vai comprar sapato, quando você vai lanchar no shopping, quando você vai ou então na lanchonete perto da sua casa. É comércio em geral, é serviço, ok? Ah, professor, um dia desse o trator aqui do meu vizinho quebrou, professor. Ele chamou o mecânico. Então, ele chamou o mecânico, que geralmente está na cidade. Então, ele vai lá e vai consertar o trator. Se não der para consertar lá, ele leva para a oficina. É serviço, ok? Isso é o setor terciário, ok? Professor, quando eu vou receber meu salário, professor, que eu trabalho aqui, em vez de quando eu faço uns bicos aqui, eu vou lá no banco, eu tenho que ir na cidade. Exatamente. Serviços, ok? Está no setor terciário, ok? Embora instituições de pesquisa de todo o mundo ainda utilizem essa classificação para organizar os dados estatísticos e estabelecer comparações entre os países, ela se tornou obsoleta. Olha só, galera, mais serviços para vocês aí, ó. Quem quiser se especializar na área de informática, você pode prestar serviço de manutenção de computador, você pode trocar um HD do computador, você pode colocar uma memória RAM no computador, ok? Você desmonta todo o computador, ok? Então, galera, são vários os serviços que podem ser prestados para a sociedade dentro do setor terciário. E lembrando que isso aqui veio da indústria, que foi depois vendida para uma loja que vai comercializar esses produtos, ok? Então, de um lado a gente vê o setor industrial, né? Isso aqui é produzido na indústria, mas quando ele vai para a revenda, ele já vai para o comércio, então ele já está no setor terciário. E essa mãozinha aqui, que vai fazer esse serviço, também é o setor terciário da economia. Ele vai prestar um serviço de manutenção. Beleza? Isso se deveu à mecanização do setor primário. Olha só. Então, quando houve a mecanização desse setor primário, isso lá no campo, que transformou algumas atividades agropecuárias em verdadeiras atividades industriais ou semi-industriais, e a burocratização do setor secundário, que passou a englobar uma variada gama de departamentos de serviço, como marketing, atendimento ao consumidor, aplicações financeiras, auditoria, pesquisa para novas tecnologias. Então, essa mecanização do setor primário vai fazer com que aumente, provocou o aumento também do setor terciário, ok? Esse departamento na classificação tradicional estariam melhores no setor terciário. Nos países subdesenvolvidos de economia primária, parcela significativa de trabalhadores se encontra no setor primário e terciário, com alto grau de informalidade. Olha aí, informalidade,
países subdesenvolvidos, ok? E economia primária, no setor primário, ok? Isso são características de países pobres. Ou seja, país que está no setor primário, galera, é país que não tem muito valor agregado ao que produz, ok? Lembra da placa-mãe que eu falei de computador? Então, uma placa-mãe de computador é muito caro diante de 1 tonelada de soja, por exemplo, ok? Então, nessa corrida econômica mundial, vai prevalecer a riqueza dos países ricos, porque ele tem um valor agregado ao que ele produz, ok? Enquanto daqui sai toneladas e toneladas de soja, lá eles fazem produtos com alto nível tecnológico e mandam para a gente aqui. Produtos pequenos, mas com muita tecnologia, ok? Então, isso vai dar uma diferença muito grande entre as riquezas das nações, ok? Vamos lá no quadro. Professor, agora eu estou entendendo, professor. Então, onde a gente trabalha e manda a nossa produtividade para outros países, quer dizer que nossa produção é menos valorizada do que produtos tecnológicos dos países desenvolvidos. Exatamente. Nos países emergentes, como o Brasil, México, Argentina, a participação dos setores secundário e terciário é dominante. Professor, mas aqui tem muita agropecuária. Pois é, mas o setor terciário, ele é dominante em nosso país, tá, pessoal? Daqui a pouco a gente explica isso melhor. Nos países desenvolvidos, o setor terciário também absorve a maior parte da PEA, população economicamente ativa, entre 60% e 70%. Está no setor terciário, nestes países desenvolvidos, galera. Olha só que interessante. Em seguida vem a indústria, o setor secundário e muito depois o setor primário. A importância dos serviços nos países desenvolvidos pode ser exemplificada pelos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, onde o setor terciário é responsável, em média, por aproximadamente 75% da participação no PIB. Olha só, galera, então realmente o setor terciário é muito importante para os países desenvolvidos, beleza? Atualmente, boa parte das exportações dos Estados Unidos envolve serviços e não mercadorias. Embora há mais de uma década o país apresente o maior déficit mundial no comércio de mercadorias e superávit em serviços. Professor, o senhor pode dar um exemplo desse superávit de serviços? Programas de computador. Todos nós temos computadores que têm programas que são lá dos Estados Unidos, ok? Essa gama de aplicativos que você tem no celular, muito deles vem dos Estados Unidos, e isso nenhum é de graça, hein, galera? Você pensa que você está pegando esse programa de graça e não é. Tudo é pago, tem propaganda, etc., marketing, ok? Vamos lá. Esse processo significativo de crescimento do setor terciário é denominado de terciarização da economia, ou seja, o setor terciário crescendo dentro de um país, chama-se terciarização, ok? Olha só, aí nós temos aí uma tabela mostrando os setores primários, secundários e terciários nos Estados Unidos e Reino Unido. São países desenvolvidos. Nos emergentes, vou botar de verdinho aqui, Brasil e México. E um país de economia primária, vou botar de vermelho de novo. Paquistão, países pobres, tá, pessoal? E Paraguai, aqui do lado do Brasil. Olha só, o setor terciário nos Estados Unidos
quase 80%. Reino Unido, quase 76% das pessoas trabalham no setor terciário. No Brasil, são 65%. México, 61%. E olha só, nos países de economia primária, né? Países pobres, olha só a metade, praticamente, estão no setor terciário da economia. Beleza? Ah, tá. Eu tenho uma coisa interessante para falar sobre terciarização. Não confundir com a palavra terceirização. Ok? Por favor, não confunda esses dois termos. Terciarização é esse incremento dentro de um país que aumenta o seu setor terciário, ok? Terceirização é parecido a palavra. Terceirização e terciarização são palavras parecidas. Mas agora eu vou falar de terceirização, para você não confundir na prova do Enem, ok? Vamos lá. Terceirização vem da palavra terceiros. Eu vou terceirizar uma atividade da minha empresa, que não é atividade que vai me dar o lucro. Então, nas minhas atividades fins da minha empresa, eu vou continuar fazendo ela. Eu vou terceirizar aquilo que não me dá lucro, que não me dá muito, não tem muito a ver com a minha empresa, ok? Por exemplo, o setor de segurança, o setor de limpeza, ok? Os bancos terceirizam, por exemplo, o setor de limpeza, ok? Mas os bancários, eles não terceirizam, eles contratam, ok? E a terceirização é uma forma de tirar muito, da empresa se esquivar de muitas tributações. Agora, ele está terceirizando. Aquela terceirização é uma outra empresa trabalhando para ele. E aquela empresa terceirizada, para mim, digamos assim, ela que é responsável por aqueles empregados. Ok? Tanto a questão previdenciária, trabalhista, ok? Eu só quero saber, empresa, de pagar você, mas você que é responsável por todos esses empregados. Sacou o lance? Então é isso, terceirização é terceirizar serviços. Terciarização é o crescimento, é o incremento do setor terciário dentro de um país, beleza? Vamos lá no quadro. Professor, eu vou anotar isso, professor, para eu nunca mais confundir, professor. Vai que cai na prova. Perfeito. Vamos lá. Em muitos países subdesenvolvidos, o deslocamento de empregos do setor primário vou mudar de cor, e secundário para o terciário ocorre em parte pela ampliação da economia informal. São pessoas que trabalham como vendedores ambulantes, catadores de materiais recicláveis, entre outros. E também em atividades legais, como drogas, prostituição, jogo ilícito. A economia informal não é uma exclusividade dos países pobres. Olha só, que informação interessante. Olha só, acompanhe comigo, em muitos países subdesenvolvidos, o deslocamento de empregos do setor primário e secundário para o setor terciário ocorre em parte pela ampliação da economia informal. Beleza, vamos conversar um pouco sobre isso. Olha só, querido aluno, isso quer dizer que muitas pessoas às vezes saem do campo e vão para a cidade, por exemplo, e às vezes não conseguem emprego por não terem a qualificação adequada. Essas qualificações das quais falei para vocês, que vocês precisam fazer gradativamente, sem muita pressa, porque você é muito jovem, ok? Mas já vá pensando e se preocupando com isso, porque isso é muito importante. Porque pessoas que não são qualificadas saem, às vezes, desse setor primário e vão direto para a informalidade.
Por que eles vão para a informalidade? Porque às vezes não conseguem seu lugar de emprego formal. O que é um emprego formal? É aquele que tem a carteira assinada numa empresa legalizada. Ok? Então, reflita sobre isso e reveja que realmente você precisa se qualificar, como eu falei no começo da aula. Beleza? Vamos lá no quadro. Professor, eu preciso me qualificar. Exatamente, sempre, sempre. Ok? Deixa eu ver o que mais posso falar sobre terciarização. Não, tá bom, tranquilo. Beleza. Vamos falar sobre o terceiro setor? Professor, o senhor vai falar direto do terceiro setor, professor? Por que o senhor não fala do primeiro setor? Quem é o primeiro setor? O primeiro setor é público, é o governo, ok? Professor, se o senhor falou que é o primeiro e o terceiro, está faltando o segundo. O segundo é o setor privado, ok? Então, professor, agora eu estou entendendo. O terceiro setor não é algo que esteja relacionado ao público e nem relacionado ao privado. Vamos com calma. Vamos lá. Vamos ver aqui o conceito. Terceiro setor é o termo traduzido do inglês third sector. Esse setor envolve as organizações sem fins lucrativos, entre elas as ONGs. Querido aluno, você já ouviu falar nas ONGs? Pois é. Elas fazem parte do terceiro setor, porque ela não é pública, ela não é uma empresa pública, não faz parte do governo e ela não é privada no sentido de dizer que ela não visa o lucro. Se ela visar lucro, ela não é ONG, ela é privada, ela é do setor privado, ok? Ela é do segundo setor, ok? As ONGs que contam com empregados, com a participação voluntária e filantropia, ou seja, precisa da ajuda de pessoas para mantê-la. Sem ação do governo ou do setor privado, na maioria de suas atividades, ok? Então, terceiro setor, ela não está relacionada ao setor público e não está relacionada ao setor privado. Ocupam o espaço deixado pelo primeiro setor, ou seja, o governo, acabamos de falar, setor público, agindo nos mais diversos segmentos, como, quem nunca ouviu falar, né? Em ONGs de preservação ambiental, ONGs de educação para ajudar crianças em situação de risco, ou vulneráveis, ou com os pais que não têm condições de colocá-la em, por exemplo, escolas de música, por exemplo, escolinhas de cultura e assistência social, ok? Atendimento a mães solteiras, mendigos, que dá comida para os mendigos, auxiliam os catadores de lixo, cuidam de usuários de drogas, entre outros, ok? Esses são os serviços das ONGs, ok? O terceiro setor. Em determinadas ações, o segundo setor, que é o privado, e o primeiro, que é o setor público, o governo, podem se associar ao terceiro, em especial nos casos das ONGs que atuam na área ambiental. Por exemplo, tem setores, nem tudo o governo às vezes dá conta. Aí entra uma ONG. A ONG na área ambiental, por exemplo, para fazer uma espécie de fiscalização, de mostrar para o governo que está sendo invadido áreas que não podem, que são protegidas por lei, e etc. Ok? Isso é um exemplo. Aí pode sim fazer essa parceria. Agora vamos ver, olha só, como é que está a questão dos setores da economia no Brasil. Esse gráfico, ele demonstra
a força de trabalho, tá, pessoal? Empregada nos setores da economia do Brasil. E fizemos um comparativo entre 1940 com 2016. Olha como as pessoas eram principalmente empregadas, galera, no setor primário da economia, ou seja, no campo, na agropecuária. O Brasil não era muito industrializado, o setor secundário, que é a indústria, olha só como era pouca gente trabalhando, só 10% da população trabalhava no setor secundário e o setor terciário era só 19%. Olha só como em 2016 mudou drasticamente esses setores na economia do Brasil. 7% agora, de 70% baixou para 7%, galera. Só 7% da população economicamente ativa está trabalhando no setor primário da economia. E enquanto a indústria, claro que a indústria se desenvolveu no Brasil e 28% trabalha na indústria. Mas olha só, não esqueçam disso, galera. 65% da mão de obra brasileira trabalha no setor terciário, comércio e serviços, ok? Gravem e levem esse gráfico aí para vocês não confundirem. Enquanto que a agropecuária... Professor, mas a agropecuária a gente produz muito, professor. Mas é aquilo que eu falei, tem pouco valor agregado, ok? Tem pouco valor agregado por ser produtos in natura. É diferente de um produto industrializado, beleza? Então, galera, era o que tínhamos para hoje. Daqui a pouco a gente volta para o nosso resumão. Forte abraço, até mais!